Olá, esta é a quarta aula para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Nós continuaremos estudando o caderno São Paulo Faz Escola, o volume 4, referente aos conteúdos do quarto bimestre. Então, na aula passada, nós estudamos as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Só para lembrar, o triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um canto que forma um ângulo de 90 graus, né? Então nós estudamos as razões trigonométricas, que são três: seno, cosseno, tangente. Estudamos também aquela tabela dos ângulos notáveis, né? Os ângulos notáveis são de 30, 45 e 60, e a partir deles a gente consegue achar a medida dos outros ângulos. Agora, o tema 2 da apostila, que está na página 171, nós vamos estudar as razões trigonométricas no triângulo não retângulo, ou seja, ele não dá um ângulo de 90 graus no canto. Antes disso, eu vou fazer uma revisãozinha com vocês de radiciação. Era para ter feito no começo do ano, não deu tempo por conta da pandemia, então eu vou colocar aqui porque quando a gente for aplicar essas relações, algumas vai precisar calcular a raiz, né? E aí, para quem quer calcular a raiz quadrada sem a calculadora, eu vou explicar o método que a gente pode fazer para poder calcular com mais facilidade, né? Obviamente as raízes mais fáceis tem que saber de cabeça, mas aqui vai cair alguns números um pouco mais complicados, tem uns até com vírgula, depois eu vou mostrar também como é que faz isto sem o auxílio da calculadora. Então vamos lá, radiciação. Então nós temos alguns matemáticos definem a teoria de quatro operações básicas, que é mais, menos, vezes, dividir, adição, subtração, multiplicação e divisão. E alguns defendem a teoria de seis operações básicas. Além dessas quatro básicas, tem a potenciação e tem a radiciação. Tá? A potência, né, o número elevado ao expoente, a gente multiplica. O contrário dela é o que a gente chama de radiciação. Nós vamos estudar nessa aula de hoje a raiz quadrada. Então a definição está lá, né? B elevado a n é igual a se houver um A com o índice da raiz n igual a B. Ou seja, ali está falando que é o contrário, né? O contrário da potência. Então eu vou colocar algumas aqui para a gente poder lembrar, né? Recordar. Relembrar é viver. Então vamos lá. Coloquei aqui 1 ao quadrado. 1 vezes 1 é igual a 1, ou seja, a raiz de 1 é igual a 1, porque 1 elevado a 2 dá 1, é um contrário da outra, né? A 2 elevado ao quadrado, que é 2 vezes 2, é igual a 4. Ou seja, a raiz quadrada de 4 dá 2, porque 2 elevado ao quadrado é igual a 4. É uma ao contrário da outra lá. O 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3, 9. Ou seja, a raiz de 9 é igual a 3. 4 elevado ao quadrado, que é 4 vezes 4, 16. A raiz de 16 é igual a 4, que é o contrário, né? 5 elevado ao quadrado dá 25. Raiz de 25 é igual a 5. E 6 elevado ao quadrado, 36. Raiz de 36 é igual a 6. 7 elevado ao quadrado, 49. Raiz de 49, 7. 8 elevado ao quadrado, que é 8 vezes 8, 64. Raiz de 64 é igual a 8. E 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. Raiz de 81 é igual a 9. Sabendo essa daqui, é que a gente vai fazer com números grandes, né? Com números com 4 dígitos. Então, a gente sabendo essa, a gente já consegue fazer uma aproximação boa para as outras raízes com números com 4 dígitos, obviamente sem a calculadora. Porque a calculadora é fácil, digitou lá, sai a resposta. Aqui eu não sei se vocês observaram, até coloquei colorido, para a gente perceber que existe um padrão com a terminação desses números aí. Então, por exemplo, a primeira coluna, a gente percebe que o 1 ao quadrado dá 1, termina com 1, 4, 9 e 6. O 5, né, que está separado aí no meio, está no ponto médio, e lá na última coluna é 6, 9, 4 e 1. Ou seja, a gente percebe que existe um padrão na terminação. Ó. O primeiro e o último termina com 1, tá vendo? O segundo e o penúltimo termina com 4. O terceiro e o antepenúltimo termina com
com 9. E 4 ao quadrado, 16, termina com 6. 6 ao quadrado, 36, termina com 6. Ou seja, qualquer número que eu pegar, e só para a gente entender o que eu estou falando, qualquer número que eu pegar, por exemplo, vou pegar 1025. Eu não sei quanto que vai dar 1025 assim de cabeça, mas eu sei que o último dígito vai ser 5. Porque se tá 5, ele termina com 5, 5 elevado ao quadrado dá terminação com 5, então só pode terminar com 5. Por exemplo, 1037 ao quadrado. Não sei que número que vai dar assim de cabeça, mas como termina com 7, e 7 ao quadrado termina com 9, então a terminação dele vai ser, o último dígito vai ser 9. Isso é um padrão matemático que vai facilitar para a gente calcular tanto as raízes com um número grande e para saber a terminação, tá? Então, só para fechar, todo mundo termina com 1 fazendo ao quadrado lá, a segunda potência vai terminar com 1, terminou com 2 vai terminar com 4, ao quadrado, fazendo ao quadrado, né? Terminou com 3 vai dar 9 no último dígito, terminou com 4 vai dar 6, terminou com 5 vai terminar com 5 também, terminou com 6 vai terminar com 6, terminou com 7, 9, terminou com 8, 4, o último dígito, terminou com 9, seria 1. Então é um padrão matemático aí que vai ajudar a gente a fazer as raízes quadradas sem a calculadora. Então eu vou deixar alguns exemplos para vocês poderem treinar. Quem quiser fazer com a calculadora pode fazer, mas o ideal é que você pegue essa ideia para fazer sem calculadora. Então eu coloquei um exemplo aqui de números com 4 dígitos, números um pouquinho maior do que a gente fez. Então, por exemplo, a raiz de 1600. Se a gente pegar lá o exemplo que a gente fez, né, a gente percebe que 1600 está relacionado com a raiz de 16, não é isso? Porque o começo lá, o começo lá é 16, então ela está relacionada com a raiz de 16. Então, a raiz de 16 é 4. Quanto que vai dar a raiz de 1600? Então, eu fiz aqui o passo a passo, obviamente você pode já colocar direto, tá? Eu só fiz o passo a passo para a gente provar a ideia. Então, o que é 1600? É 40 vezes 40, tá? Como é que a gente resolve 40 vezes 40? O número termina com 0, a gente só copia o 0, ou seja, 2 zeros, certo? E faz 4 vezes 4, que é igual a 16, ou seja, 40 vezes 40 vai dar 1600, fazendo mentalmente aqui, tá? Então, o que é 40 vezes 40? É a mesma coisa que 40 elevado à segunda potência, não é isso? E aí, o que a gente faz aqui? Se 1600 é igual a 40 elevado ao quadrado, então eu achei o número, né? Eu preciso achar o número elevado à potência que dá aquele número que está lá dentro da raiz, pegando aquela definição lá, né? Então, significa que a raiz de 1600 é igual a 40. É esta a ideia, tá? Porque está relacionada com a raiz de 16, certo? Então, sabendo aquela, você já consegue fazer outra. Eu deixei algumas aqui para vocês poderem treinar. Quanto que vai dar a raiz de 2500? Quanto que vai dar a raiz de 4.900? E quanto que vai dar a raiz de 8.100, certo? Só ver lá o padrão e aí você consegue observar aqui. O próximo agora é um pouquinho mais difícil, que não são os números inteiros, né? Mas a gente, com aquela ideia, a gente consegue fazer a aproximação para saber qual o valor que pode dar e qual a terminação, tá? Então, a raiz de 1024, pensando que vai dar um número inteiro, né? Uma raiz exata, tá? Então, a raiz de 1024, eu vou pegar os dois primeiros dígitos ali e vou observar. Os dois primeiros dígitos é 10, né? Então, eu vou observar, igual a gente fez lá no 1600, eu peguei o 16 para deduzir que era 4 e a raiz de 1640, né? Então, eu vou pegar os dois primeiros dígitos e vou observar qual é a aproximação que eu tenho. 10, as raízes exatas que eu tenho, antes é 9, né? E eu posso fazer a raiz de 900. 900 é tranquilo de fazer. Quanto dá a raiz de 900? 30, não é isso? A raiz de 3, a raiz de 9 dá 3, a raiz de 900 dá 30. Então, eu vou pegar uma aproximação. Agora, a próxima raiz exata é 10, aí tem 11, 12, 13, 14, 15, a próxima é 16, ou seja, eu tenho uma raiz de 1600, entre aqueles valores ali, né? Então, a raiz de 1600, igual a gente viu no exemplo, é igual a 40. Significa dizer o quê? Que a raiz de 1024 é um número entre 30 e 40, né? Então, pode ser 31, 32, 33, 34, 35 e assim vai, certo? Então, eu fiz a primeira parte pela aproximação pegando os dois primeiros dígitos, tá? Então, é um número entre 30 e 40. Maior que 30, menor que 40, tá? Agora, o que nós vamos ver? Esse é o primeiro passo, achar a aproximação.
Agora o que nós vamos ver? Nós vamos ver pela terminação desse valor. A gente percebe que tem que fazer o número elevado à segunda potência, não é isso? E a gente percebe que termina com 4 ali. Daqueles quadrados que eu mostrei lá no começo, né? Do 1 até o 9. Quais deles terminam com a terminação é 4? Só tem duas possibilidades, geralmente é duas, tirando do 5, né, que você terminou com 5, o dígito é 5. Por exemplo, se terminasse com 5 ali, seria 35, né, que só tem a possibilidade. Mas nesse caso aqui nós vamos ter duas possibilidades. Quais são as possibilidades daqueles quadrados que terminam com 4? Pode ser 2, né, o último dígito, ou seja, se é um número entre 30 e 40, pode ser 32, certo? Porque o 32, o 2 elevado ao quadrado termina com 4, igual a gente viu lá. E a outra terminação é 38, porque 8 ao quadrado é igual a 64, termina com 4. Então, só para fechar, eu fiz a aproximação, fiz os valores inteiros, né, que é fácil da gente fazer, 30 e 40, e olhei as terminações. Como termina com 4, só pode ser 2 no último dígito, como termina com 4, só pode ser 8, pegando dentro do intervalo de 30 e 40, pode ser 32 ou 38. E o que nós vamos fazer? Aí é fácil de fazer. Você conseguiu fazer a aproximação, agora é fácil. Você vai ver o que, ó, 1024 está mais próximo de 900, que a raiz é 30, ou 1024 está mais próximo de 1600, que a raiz é 40. Obviamente que ele está mais próximo de 30, não é? Porque 1024 está mais próximo de 30. Significa que o resultado daquela raiz tem que estar mais próximo da raiz de 30. Entre 32 e 38, a raiz mais próxima lá é 32. Ou seja, a raiz de 1024 é igual a 32. Caso você tenha dúvida de saber qual o valor que está próximo aí, você pode multiplicar, né? Você faz 32 vezes 32 ou 38 vezes 38. Aqui dá o 1024, é a alternativa correta, certo? Então, eu fiz aqui só na calculadora, só para poder conferir, né? Então, lá, eu fiz o 1024, a raiz de 1024 é igual a 32, igual a gente fez aqui por aproximação. Então, esse é o método que a gente pode usar para fazer raízes, tá? Eu estou colocando isso aqui porque a gente vai precisar fazer raiz nas próximas atividades. Aí, caso tenha dúvida, creio que tenha tirado essas dúvidas, né? Tem um para vocês treinarem lá também, não é muito difícil. Aí vocês veem o que vocês conseguem fazer, tá? Na aula de hoje vai ser mais conceitual. Depois que a gente terminar essa parte de conceito, a gente vai fazer algumas atividades do tema 2, que está na página 171 até a página 175, tá? Então a gente vai ver aqui as situações aqui do caderno São Paulo Faz Escola. Então vamos lá. Eu coloquei alguns exemplos para vocês poderem fazer para treinar. O 625 então termina com 5. Aí você vai olhar no 6 ali, o primeiro dígito, qual é a raiz que tem antes, qual tem depois, você faz uma aproximação. A raiz de 3.844, então termina com 4. O final pode ser 2 ou 8, né? E aí você pega o 38, vê qual a raiz que tem antes e depois, para você fazer aquela aproximação para ver qual é o intervalo que está, depois você vê o valor. Todos esses daí vão dar número inteiro, tá? E a raiz de 5.476. Quando termina com 6 é o mais difícil de achar, porque o intervalo vai ficar próximo. Se você não conseguir achar pelo intervalo, você vai ter que testar as duas possibilidades. Mas se termina com 6, o último dígito pode ser 4 ou pode ser 6, né? Você pega o 54, vê o número que tem antes, que dá inteiro, aí a gente consegue fazer o número inteiro que tem depois, e aí tranquilo, né? Aí consegue fazer por aproximação. Qualquer coisa, volta lá a aula para você poder analisar, certo? Bom, agora nós vamos para o caderno São Paulo Faz Escola, né? Como o tema da aula aí é fazer as razões trigonométricas em um triângulo não retângulo, ou seja, cujo ângulo no canto não vai dar 90 graus, como é que faz, tá? No Enem costuma cair, e esse é um tema específico das provas do Senai também, que costuma cair, né? Quem não sabe, o Senai forma profissionais para a indústria, né? Então costuma cair também, né? Que a maioria dos cursos agora você tem que passar, mais ou menos como se fosse ETEC, né? Você tem que passar numa prova para poder cursar os cursos voltados para a indústria. Razões trigonométricas em um triângulo não retângulo. Para prosseguir nesse estudo, devemos observar o valor de seno e cosseno no ângulo
com a medida entre 90 e 180 graus. Eu fiz aqui do lado, obviamente não precisa fazer, só para provar aqui, né? Então eu coloquei aqui parte do círculo trigonométrico, não ele inteiro, coloquei os ângulos notáveis que a gente percebeu, né, que é o de 30, 45, 60, construímos aquela tabela, e o que ele está falando são esses valores aqui correspondentes, né, entre 90 e 180 graus, a gente tem esses valores aqui, 120, 135, 150. Aí nós vamos tentar analisar as duas fórmulas que ele colocou aqui, porque nós vamos usar obviamente aqueles ângulos lá de 30, 45, 60 para descobrir quanto que é os outros que estão nesse intervalo especificado pelo conteúdo aí, né? Então vamos começar pelo seno, tá? A gente percebe o quê? Que o de 30 graus, pegando naquela linha vertical com o seno, só para lembrar o seno, né, que está em pé, né? Sem sono eu estou em pé, certo? Então a gente vai perceber que o 30 está na mesma linha que 150 graus, certo? É só olhar lá no desenho, acho que é bem didático para perceber. 45 graus está na mesma linha que o 135. 60 graus está na mesma linha que o 120. Ou seja, a gente percebe que o valor é o mesmo, tá vendo? Já coloquei ali embaixo, ó, o valor de seno é o mesmo. Ou seja, se lá de um lado o seno de 30 graus é meio, 150 graus é a mesma coisa, tá? Então, assim, como é que a gente vai fazer? Ele colocou uma formulazinha aí para a gente poder identificar, e aí eu vou colocar para vocês aqui e a gente só compara, tá? Então, o que nós vamos fazer? Quanto que é o seno de 150 graus? É o mesmo que o meio ali, mas como que ele fez ali? Ele pegou o 180 menos o 150, né? Que é o valor do ângulo, no caso 150 graus, fazendo essa subtração vai dar igual a 30 graus, ou seja, o seno de 150 graus é o mesmo que o seno de 30, que é meio. Esse 30 está lá na tabela que está na página, deixa eu dar uma conferida aqui, 165, que é o de 30 graus que nós fizemos lá. Então tem essas relações, o de 135 é o mesmo de 45, que é raiz de 2 sobre 2, né? E o de 120 é o mesmo que 60, então não muda, tá? A gente só, se quiser, pode fazer a subtração só para ver qual é o valor correspondente, para achar os ângulos notáveis que nós fizemos lá, né? O do cosseno já muda um pouquinho, porque o cosseno agora a gente está no eixo horizontal. Então eu coloquei lá, ó, tá vendo? Onde cruza os dois eixos é 0, à direita o número é positivo, à esquerda o número é negativo, gráfico normal, certo? O que a gente percebe? O de 30 graus, se a gente olhar no eixo horizontal, está percebendo que dá um valor positivo, está quase próximo do 1, né? Que é o intervalo lá entre 0 e 1, né? Que a gente estudou na aula lá. A gente percebe que olhando no eixo horizontal, no eixo de baixo, a gente percebe que o de 30 graus, se a gente comparar lá, ver a linha pontilhada, ele vai estar do outro lado, só que vai estar da esquerda. Ou seja, se o número der, por exemplo, aqui, vou colocar 0,8, o valor correspondente lá vai ser o mesmo, só que vai estar no eixo, na parte negativa. Então significa que se for 0,8, o outro valor vai ser o quê? Menos 0,8, vai ser sempre o oposto, né? Aí, se eu pegar o de 45, olhando no eixo horizontal, que é o eixo do cosseno, pegar o de 45, ele vai estar correspondente ao de 135, vai ser o mesmo, só que vai estar na parte negativa. Então, o de 45 graus, aproximadamente, dá 0,7, tá? Que é a raiz de 2 sobre 2, né? Então, a gente percebe que vai estar, uma parte vai estar no positivo, de 45 graus, olhando no valor correspondente, vai estar na parte negativa, ou seja, o contrário. E a mesma coisa vai acontecer com o de 60 graus. Se eu olhar 60 graus está na parte positiva, significa que o de 120 vai ser o mesmo valor, só que na parte negativa. Ou seja, aí aqui está aqui, ó, o valor do cosseno, ele é oposto, né? Se no caso do ângulo notável der um número positivo, na parte do que ele falou no intervalo de 90 a 180 graus, vai ser o mesmo valor, só que o contrário. Aí ele fez um exemplo aí, usando a mesma coisa, de 180 menos o ângulo que a gente quer saber. No caso do exemplo aí, é 120 graus, não é? Então ele pegou aqui, ó, menos, né, porque é o oposto, é o contrário, né? Menos o cosseno de 180 menos 120, que é o de 120 que a gente quer saber, né? 180 menos 120 dá 60 graus, certo? O cosseno de 60 graus é meio, é só olhar lá naquela tabelinha que está na página 165.
Como a gente está fazendo de 120, é o mesmo valor correspondente, só que está na parte negativa, então ali sempre vai ter aquele menos na frente, porque é o valor oposto, né? Então o cosseno de 60 graus é meio, o contrário de meio é menos meio. Tá aí a resposta aí, certo? Então dessa maneira que a gente vai fazer, vai continuar usando aquela tabela, só que dentro desse intervalo aí que é um pouco maior, mas é comparado com o dos valores. Então só para a gente recapitular, o seno vai ser sempre o mesmo, né? O mesmo valor que der nos ângulos notáveis vai ser o valor correspondente. O do cosseno é o oposto, porque a gente percebe pelo gráfico, a representação gráfica dá uma ideia legal disso daí, percebe que um está na parte positiva, o outro está na parte negativa, mas é o mesmo valor, é só o contrário, é só o sinal contrário. Aí, caso tenha dúvida, é só fazer 180 menos esse ângulo para achar qual é o ângulo notável correspondente, certo? Bom, agora o que nós vamos fazer? Tem uma atividade que nós vamos apresentar para vocês. Esse exercício eu vou fazer ele inteiro, tá? Porque a gente vai estudar o que é chamada de lei dos cossenos, né? E que é um dos temas que cai, não costuma cair muito no Enem não, tá? Mas tem algumas questões aí que a gente vai fazer. Eu vou ver se eu pego até algumas questões aí do Senai para a gente poder discutir sobre esse tema aí, tá? E aí esse exercício eu vou fazer ele inteiro. Vamos fazer a dedução da fórmula que está na página 172. Vou fazer de uma porque o resto é igual. E aí depois, nas próximas aulas, a gente tenta fixar a ideia com algumas atividades aqui. Na verdade, são 4 atividades, depois que a gente fazer essa daqui de exemplo, vamos dizer assim. Então vamos lá, Portal da Matemática, o BMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática. Um míssil viajando em uma trajetória praticamente retilínea é a linha reta, tá? Foi detectado pelo radar situado no ponto A, tá? Lá o gráfico que está o ângulo de 120 graus, né? Em 2 pontos distintos. O primeiro ponto, o ponto B, tal que AB 6 km. O que significa AB? É a distância do ponto A até o ponto B. Isso é uma linha reta, igual ele falou, retilínea, né? Uma linha reta, né? O segundo ponto, o ponto C, aí AC, né? Então o radar, só para entender a ideia, o míssil ele fez aquela distância do ponto B e C, tá vendo? Então o primeiro ponto que ele foi identificado foi de um ponto A, foi no ponto B, que estava a 6 km de distância. Depois ele foi se movendo, foi lá para o ponto C, e esse radar detectou que a distância entre o ponto que ele estava até o ponto que ele andou é de 10 km, está lá no gráfico. Sabendo que BAC é igual a 120 graus, aí o que significa? Esses são os pontos, BAC são 3 pontos, para eu fazer um triângulo de 3 pontos. Aquele A que está ali no meio, que é a abreviação de aquele símbolo lá, que está em cima do A, acento circunflexo, que a gente escreve a palavra ângulo com aquele acento. Essa é a nomenclatura da matemática para indicar que o ponto BAC forma um triângulo e que o ângulo de 120 graus ele está exatamente nesse ponto, nesse vértice que o A está localizado, né? Então percebe que o ponto A que está com o ângulo de 120 graus, essa é a nomenclatura matemática, tá? Calcule a distância percorrida pelo míssil do ponto B ao ponto C. Então a primeira detecção foi no ponto B, a 6 km desse radar, e depois no ponto C, a 10 km, fez um triângulo. Esse triângulo não é retângulo. Por que não é retângulo? A medida lá do ângulo, igual que a gente viu nos outros, é de 120 graus, não é isso? Então aí a gente vai precisar fazer a gente poderia fazer de outras maneiras, né? Mas a gente vai fazer aplicando o que é conhecido como lei dos cossenos, tá? Então tem algumas perguntas, essas perguntas eu vou responder, você pode colocar, se você quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade, mas eu vou responder aqui as perguntas que tem aqui. Que está na página 172, tá? Essas perguntas, que é a continuação. O exercício está na página 171, continuação na 172. Podemos usar o teorema de Pitágoras para resolver esse problema? Explique. Coloquei aqui. Não, porque o teorema de Pitágoras é aplicado somente no triângulo retângulo. Esse triângulo não é retângulo. Só para lembrar, ele não forma um ângulo de 90 graus, ali no caso 120. Você conhece alguma ferramenta matemática que
poderia ser aplicada para resolver esse problema? Vou colocar não aqui, tá? Porque eu creio que muitos não vão conhecer, né? Mas o que acontece aí? A gente poderia aplicar as relações trigonométricas que a gente estudou na aula passada, mas aquele tipo de relação ela só aplicada para o triângulo retângulo, né? Então aí não é um triângulo retângulo, tá? Então a gente não pode aplicar as razões trigonométricas para esse tipo. Então a gente tem que resolver de outra maneira. A maneira de resolver é o que é conhecido como lei dos cossenos. Então eu vou fazer o seguinte, na apostila já está as fórmulas, né? Então ele deu um triângulo ABC e deu aquela medida alfa, e aí ele tirou esta primeira lei do cosseno, tá? E tem mais 3 triângulos, no total são 3, né? Tem mais 2 além desse daí, colocando como referência. Eu vou fazer só por primeiro, porque os outros é a mesma coisa para chegar nisso daí, tá? E aí, caso você tenha dúvida, é só consultar a página 172. Os próximos exercícios vai ser para aplicação do que é conhecido como lei dos cossenos, certo? Bom, se é a lei do cosseno, então nós vamos aplicar essa relação de lei dos cossenos. O que nós vamos fazer primeiramente aqui? Ó? Eu vou traçar essa medida aqui, e eu vou chamar de H, que é a altura desse triângulo, e nós vamos aplicar a relação do cosseno, só para lembrar, o cosseno é adjacente sobre a hipotenusa, para esses 2 triângulos que foram formados aí. Obviamente esses triângulos agora são triângulos retângulos, né? Tem um triângulo menor, tá? Que é o BH, e aqui eu vou chamar de M, tá? Esse é um triângulo menor, e do outro lado eu tenho um triângulo um pouco maior, que são 2 triângulos retângulos que ficou agora nesse desenho, o AH, e aqui a medida inteira é C, eu vou colocar M menos C. Por quê? Se aquele pedacinho ali é M, vamos supor que é 2, e a medida inteira é 10, para eu achar só esse pedacinho que ficou tirando o M, é só fazer 10 menos 2, né? Que dá 8. Então eu coloquei M menos C, tá? Então é aquela medida M menos o C vai ser o outro triângulo que a gente vai fazer. Bom, não tem espaço na apostila, se você quiser fazer a dedução aí, eu vou fazer só para a gente poder chegar nessa fórmula aí. Como é lei do cosseno, então eu vou começar por o triângulo que está à esquerda, aplicando a relação do cosseno, que é o lado adjacente sobre a hipotenusa. O lado adjacente sobre esse ângulo alfa, né, vai ser o que? Vai ser o M sobre B. Então o cosseno de alfa vai ser igual a M sobre B. Esse M ele está multiplicando, o contrário de multiplicar, ou está dividindo, o contrário de dividir é multiplicar. Eu vou fazer bem passo a passo, tá? Que é um pouquinho complicado isso aqui, né? Então vai ficar B vezes o cosseno de alfa M. Como a gente vai descobrir aí o valor aí de M, né? Eu vou só trocar a ordem, tá? Então eu vou colocar aqui M é igual a B vezes cosseno de alfa. Quanto dá essa bagaça aí? Obviamente que é uma dedução de fórmula, não vai dar valor nenhum inteiro, né? Mas a gente conseguiu chegar pela primeira parte dividindo, estava dividindo, passou multiplicando, certo? Então só fiz isso daí, só essa primeira parte. Na segunda parte, o que nós vamos fazer? Ele é um pouquinho parecido com o exercício da aula anterior, que a gente, a altura, não é? Do triângulo, que não era um triângulo retângulo, mas estava dividida a altura, a gente calculou uma função pro H, e depois nós fizemos de novo pelo H, conseguimos calcular essa medida. Então vai ser mais ou menos igual a essa ideia. Então o objetivo aqui é encontrar qual é a relação dos 2 triângulos com essa altura H. Então vamos começar pelo primeiro. Primeiro eu vou fazer o triângulo da esquerda, vou aplicar o teorema de Pitágoras, né? Então vai ficar como aqui, ó, a hipotenusa igual a soma dos 2 catetos. Ou seja, vai ficar B é igual a M ao quadrado mais H ao quadrado, certo? Bom, aí o que eu vou fazer? Vou isolar o H. Esse M ele está somando, o contrário de somar é subtrair. Então vou jogar ele para o outro lado lá, né? Então vai ficar B ao quadrado menos M ao quadrado igual a H. Vou só ajeitar aqui para ficar mais bonitinho. Então significa que aquela medida H é igual a B ao quadrado menos M ao quadrado. Tá difícil? Tá, mas é só uma fórmula, tá? Só pra gente provar como é que chegou aí. Agora eu vou fazer a mesma coisa no outro triângulo, que é mais ou menos aquela relação que a gente fez. A gente fez em função de H no exercício passado, né? Que ele dá uma visão
boa assim para a gente poder ver. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Agora o segundo triângulo, o triângulo que está à direita, o triângulo retângulo, vou aplicar o teorema de Pitágoras também. Então vai ficar a ao quadrado é igual a m menos c também ao quadrado, que é aquela base daquele triângulo lá, igual a h ao quadrado. Ali eu vou encontrar o h também, porque aí eu já tenho a relação aqui, né? Aí eu já posso fazer alguma coisa, tá? Mas antes disso, eu vou fazer o a elevado a 2, tem m menos c ao quadrado. Eu vou desmembrar aquilo ali e vou aplicar a propriedade distributiva para ver o que dá para fazer. Então vai ficar assim, ó, né? Eu vou fazer o número ao quadrado e multiplicar ele duas vezes, não é isso? Então tá lá m menos c ao quadrado, então eu fiz m menos c que multiplica m menos c. M vezes m dá m ao quadrado, aplicando a propriedade de potência. M que multiplica o c, como são letras diferentes, então vou deixar só indicado, vou ficar m menos c. Depois tem que aplicar a propriedade distributiva de menos c para m e menos c para menos c. Então, m menos c dá menos mc, né, que é duas letras, só vou deixar indicado. Embaixo é a mesma coisa, tá? Então, vou deixar igual, ou seja, vai ficar m menos c. E com exceção de menos c, que multiplica menos c, vai dar c ao quadrado. Como eu tenho dois números iguais, né? Então, vai ficar, vou aplicar a propriedade de potência. C é igual a c, não é? Então, vai ficar c ao quadrado. Ou seja, aplicando a propriedade distributiva, na próxima parte vai ficar m ao quadrado, que é a multiplicação de m por m. Eu mantive o m primeiro, tá? Mas poderia colocar o c, né? Pensando na ordem alfabética, mas tudo bem, vamos embora. Aqui vai ficar o quê? Vai ficar m menos c, então eu coloquei m menos c negativo. No próximo é o contrário, mas mantive só para a gente perceber que é igual esses dois carinhas aqui do meio, né? Então, c menos m eu coloquei mc negativo, e c que multiplica c vai dar c ao quadrado. Como os dois estão negativos, fica positivo. Esses dois camaradas do meio eu vou juntar. Então eu tenho um mc mais menos um mc. Ou seja, se eu devo 1, eu devo 1, fico devendo 2, não é isso? Então vai ficar como aqui? Vai ficar m ao quadrado. Juntei aqueles dois ali do meio, deixei destacado, né? Então tem 1, fico devendo 2, c ao quadrado lá. O que nós vamos fazer agora? Para finalizar a primeira lei. Aquele h ao quadrado a gente calculou na primeira parte do cálculo aqui, tá vendo? H ao quadrado é igual a b ao quadrado menos m ao quadrado também, né? Então eu vou substituir. E o m a gente calculou no começo aqui também, ó, que eu deixei destacado para vocês que está no canto inferior à esquerda, tá vendo? O valor de m é b cosseno de alfa. Então eu vou substituir essas duas primeiras informações nessa parte do cálculo e a gente vai conseguir chegar naquela primeira lei do cosseno, né? Então, eu coloquei até colorido, que eu acho que é um pouquinho difícil essa dedução aqui, né? Então, olha lá, no lugar do m eu coloquei em azul. O m é igual a b cosseno de alfa, coloquei lá, tá vendo? E o c tem depois, tá vendo? Então, mantive o c. C ao quadrado não mexi nada, já estava lá em cima. E no lugar do h, eu coloquei b ao quadrado menos, coloquei em lilás ali, menos m ao quadrado, né? Que foi o segundo cálculo que a gente fez aplicando o teorema de Pitágoras, tá? Então, só substituir. E aí, o que dá pra gente fazer? A gente vai perceber que tem duas letras iguais aí, que é o m ao quadrado e menos m ao quadrado. Duas coisas iguais que eu subtraio dá zero, não é isso? Então, eu só vou cancelar esses dois camaradas. Então, fazendo isso, sobrou menos b cosseno de alfa c mais c ao quadrado mais b. Repara que é igual ao que está lá, tá vendo? Eu só vou manter numa ordem que ele colocou ali. Então, ele colocou primeiro b ao quadrado, depois o c ao quadrado, depois o menos bc. Então, repara que só mudou a ordem ali, né? Aqui, quando a gente fez a dedução, ficou 2b cosseno de alfa c. Ali só mudou a ordem, colocou 2b c e o cosseno de alfa, né? Ou seja, a primeira relação aí seria essa, a ao quadrado mais b ao quadrado, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2c c cosseno de alfa, né? Esta é a primeira relação, fiz a dedução aí e tá lá o que está na apostila. Repara que é a mesma coisa, né? Eu fiz só o passo a passo para a gente poder fazer. Bom, eu não vou fazer de todas, tá? Porque era o mesmo processo, né? É a mesma coisa, a gente teria que fazer. Eu só fiz a demonstração
para ver que aquilo ali não é um negócio que, pum, cai do céu, né? Tem uma dedução, tem uma lógica matemática para poder chegar nisso. Quando tiver os problemas, obviamente, a gente vai aplicar só o resultado final, né? Que é esse a ao quadrado mais 2 igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, menos 2bc cosseno de alfa, se for aquele ângulo lá, né? Bom, aí eu coloquei aqui, ó, ele colocou aqui, ó, a lei do cosseno pode ser aplicada aos triângulos não retângulos. Esse teorema demonstra que em qualquer triângulo, o quadrado de um dos seus lados é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo em que eles estão. Então aí, embaixo já tá vendo? Ó, se eu usar esse lado aqui, que é o alfa, tá vendo? Aí tá lá que eu demonstrei para vocês, né? Como que chega nessa forma. Então a gente vai aplicar só o resultado final aí. No outro ângulo, que é o ângulo de cima, que é essa letra aqui é chamada de beta, vai ser a mesma coisa, só que vai mudar só a ordem das letras. Então vai começar pelo c ao quadrado, aí os outros dois lados, lá, o a ao quadrado mais b ao quadrado, menos 2ab e o cosseno de beta, né, que agora eu estou usando como referência lá o ângulo de cima. E o último ângulo está parecendo uma letra y ali, né, mas é a letra grega chamada gama, né, o a é alfa, do alfabeto grego, b beta e o G seria o gama aí, né? O alfabeto brasileiro tem mais letras do que o alfabeto grego, né? E é muito comum, se eu não falei, se eu estiver sendo repetitivo, me perdoe, mas é muito comum, né, nas aulas de geometria usar como medida, né, para os ângulos ali, como uma maneira geral, letras gregas, né? Alfa, beta, gama e assim vai, teta, né? É muito comum usar letras gregas para se referir à medida de ângulos, no caso aí dos triângulos, tá? Então você vai perceber o quê? Que é a mesma coisa, só que está trocada as ordens, né? Então por isso que eu não vou fazer, né? Já está aí a fórmula, né? Então lá o b ao quadrado, que é o lado que está oposto àquele ângulo, né? E aí está lá a ao quadrado mais c ao quadrado menos 2ac e o cosseno de alfa, né? Então a primeira parte que a gente precisa observar para saber qual das três leis que a gente vai aplicar, das leis do cosseno, é qual ângulo que a gente tem como referência, né? Se for o alfa a gente aplica a primeira, se for o beta, que é o lado de cima, a gente aplica a segunda, se for o ângulo menorzinho ali, né, no caso desse desenho aí, né, a gente aplica a terceira. E vai mudar só a posição dos lados, né? A fórmula vai ser a mesma, o que vai mudar vai ser qual ângulo que eu vou ter como referência, né? Em qual medida, qual lado que eu vou pegar, certo? Bom, eu vou fazer o exemplo que está aí, né? Ele volta de novo com uma atividade 16, está na página 173 aqui, eu coloquei 172, está no 172 e 173, ele vai pedir para fazer. Então, retomando o problema inicial, aplicando a lei dos cossenos, calcule a distância. Então, é o problema inicial. Aqui eu vou colocar aqui só a medida A, né? Que é o que a gente precisa saber, e aquele outro lado, como é o triângulo, tem A, B, C, então o B, vou aplicar essa lei aqui do cosseno, né, a primeira, que eu fiz a dedução, e aí o B vai ser igual a 6, o C vai ser igual a 10, né, e o alfa vai ser igual a 120 graus. Aí nós vamos aplicar essa lei e resolver. Esse exercício eu vou fazer ele todo, tá? Aí você só faz a passagem aí para a apostila, tem um retângulo aí do lado, se não couber, coloque em algum lugar aí, sei lá, faz no caderno, ver como é que você faz. Então, já substituindo os valores, né? Então, vou ter que calcular aquela medida A, que é o que ele queria saber, o BC, né? Então, vai ficar 6 elevado a 2, que é a medida do B, 10 elevado a 2, que é a medida do C, 2, menos 2, que esse 2 é da fórmula mesmo, sempre vai aparecer, 6 vezes 10, né? Porque é o B e o C, vezes o cosseno de 120 graus, tá? Vou fazer passo a passo. Primeiro aqui, aqui a expressão numérica. Primeiro nós resolvemos a potência. Lembra lá do PENDAS que nós fizemos no começo do ano, né? Então nós resolvemos a potência. Então 6 ao quadrado, 6 vezes 6 dá 36, e 10 ao quadrado, 10 vezes 10 dá 100. Então resolvi aqui a potência. Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos resolver a multiplicação, certo? Que multiplicação que nós vamos fazer? É menos 2 que multiplica o 6 e que multiplica 10, né? Menos 2 vezes 6 dá
2 vezes 6 dá 12, né? 12 vezes 10 dá 120, ou seja, vai ficar 36 mais 100 menos 120 igual ao cosseno de 120 graus. O cosseno de 120 graus a gente fez lá no começo, no exemplo que ele deu, né? Então a gente só vai trocar, que é o mesmo valor que o cosseno de 60, só que está do lado oposto, é o contrário. Ou seja, o cosseno de 60 graus é meio, o cosseno de 120 graus vai ser menos meio. Então vou substituir aqui, tá vendo? Então vai ser cosseno de 120 graus menos meio. Então o que eu vou fazer aí primeiro? Como está multiplicando 120 menos meio, eu vou ter que resolver isso daí, né? Então 120 vezes 1 vai dar 120 positivo, né? 120 negativo, que multiplica o menos 1. 120 dividido por 2 dá 60. 60 positivo, certo? Porque os dois aí estão negativos, eu estou fazendo a multiplicação. Então, vai ficar a ao quadrado é igual a 36 mais 100 mais 60. Somando, 36 mais 6 dá 136. 136 mais 60 vai dar 196. Né? Então, tá aí o passo a passo. Agora, nessa parte final, tá lá ao quadrado, nós vamos aplicar a raiz quadrada, né? Então, nós vamos ter que fazer a raiz quadrada de 196. Então, eu vou pegar os valores aproximados e vou tentar fazer a relação igual a gente fez no começo da aula sobre raiz. Obviamente, para quem quer fazer sem calculadora, tá? Bom, então a raiz de 196, eu vou pegar o 1, né? Primeiro dígito lá, vou ver. A raiz próxima que eu tenho é a raiz de 100, né? Antes da raiz de 196 tem a raiz de 100 que é igual a 10. E depois vai ter só a raiz de 400, né? Que é depois do 1 veio o 4 lá. A raiz de 400 que é igual a 20. Lembrando que a raiz de 400 está relacionada com a de 2, né? Então por isso que a gente colocou 20. Ou seja, a raiz desse número é um número entre 10 e 20. Como ele termina com 6, então tem duas possibilidades. Pode ser 2, né? 2 elevado ao quadrado, que é 4, ou pode ser 8. 8 elevado ao quadrado, que é igual a 64. Olhando, então, para a gente fechar o assunto, pode ser 14, porque a raiz está entre 10 e 24, ou pode ser 18. Olhando a proximidade da raiz de 10 e da raiz de 20, obviamente a gente percebe que 196 está mais próximo de 100, ou seja, o resultado da raiz de 196 é um número mais próximo de 10, e esse número só pode ser o 14, né? Então, dessa maneira que a gente faz por aproximação. Não é tão difícil, mas precisa treinar essas ideias aí para poder calcular a raiz, certo? Então, esse tema é um pouquinho mais difícil do que o anterior, né? Tem essas leis do cosseno, também nós vamos fazer as leis do seno também, né? Mas tem essas leis do cosseno aí para a gente poder analisar. Bom, faça as anotações, né? Vê direitinho aí os casos, tem alguns exercícios para vocês poderem fazer só para lembrar como calcular a raiz sem calculadora. Quem for fazer na calculadora não precisa, né, fazer desta maneira aqui, mas eu mostrei aí como é que nós fazemos por aproximação uma raiz quadrada de um número, aí no caso 3 dígitos, mas até 4 dígitos dá para fazer assim numa boa. Bom, então é isso. Aí na quinta-feira a gente coloca os exercícios para vocês poderem analisar sobre a lei dos cossenos, tá bom? Tchau, tchau. Até!